Aleluia. O nosso Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Antes de você sentar, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Em Jeremias 1:9. Jeremias 1:9 diz assim: E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me a minha boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse domingo que nós podemos estar na tua presença. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor faz coisas novas o tempo todo. Obrigada porque o Senhor tem um maná novo para nós nessa noite, Pai. Eu te peço, fala conosco, põe, Senhor Deus, as palavras do Senhor na minha boca, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor falando com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, você pode sentar. Meu marido está em Nova Odessa, ministrando lá. Né? Quem conhece a nossa igreja filha em Nova Odessa, né? Bastante gente conhece. Ele está ministrando lá. Eu acho que o microfone aqui, a bateria, deixa eu achar um outro. Cadê os microfones? Pronto. Nós queremos também saudar quem nos assiste pela internet. Que Deus te abençoe lá. Sei que meus pais estão sempre assistindo, né? Eles moram lá no Rio Grande do Sul, estão sempre nos assistindo, sempre acompanhando o culto. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Fazem 12 anos, mais ou menos, que eu cheguei aqui em Campinas. E hoje passou um filme na minha cabeça. Eu cheguei aqui com 22 anos. Eu era uma menina. Cheguei muito corajosa, muito convicta do que Deus tinha para mim. Eu sempre tive meus pais maravilhosos, nunca deixaram faltar nada, sempre estavam lá comigo, me ajudando. E, enfim, quando eu vim para cá, eu olhava para as pessoas e eu não conhecia, né? Eu não conhecia muitos de vocês, nós sabemos que pessoas novas vieram depois disso. Mas eu lembro que a primeira vez que eu subi nesse altar, que era lá no Guanabara, e eu ainda namorava o pastor, então eu já estava cursando teologia. E aí, no culto de quarta-feira, nós tínhamos o culto de quarta, não sei se vocês vão lembrar disso. E eu falei, toda corajosa, não, eu vou pregar na quarta-feira, deixa comigo. Meu Deus, a hora que eu subi, quem já pregou nesse púlpito sabe, né? O desafio que é. Eu lembro que eu preguei sobre a armadura de Deus. Quem estava naquela quarta-feira? A pastora Maraísa lembra, mas tinha mais gente que estava lá. Eu sei que eu preguei assim, ó, olhando para o meu computador, eu não conseguia abrir, porque se eu olhar, eu vou me perder, e acabou, e aí o pessoal vai dizer, que namorada foi essa que o pastor James arrumou, pelo amor de Deus, né? E eu tremendo de medo, eu sei que eu estava ali muito, muito nervosa. Mas eu sempre tive convicções claras e direções claras do Senhor. E toda vez que Deus me dirigia para algo, e me dirige para algo, tanto para avançar como retroceder, se tem uma coisa que a pastora de vocês é obediente. Mas eu era só uma menina, cheia de sonhos. E o meu Boaz foi lá no Rio Grande do Sul, me encontrou. Ele que é um homem íntegro, apaixonado por Jesus, apaixonado por essa igreja, apaixonado pelo seu chamado. Um dia, acho que foi no ano passado, eu perguntei a ele, eu falei assim, amor, você nunca, nesses 30 e tantos anos de ministério, para quem chegou depois, né, talvez não conhece tanto a história, tem gente que está fazendo o curso de novos membros, há 32 anos atrás ele fundou essa igreja. Então, pensa, 30 e poucos anos no ministério. E um dia eu falei para ele assim, você nunca pensou em desistir? Você nunca pensou em, sabe, largar a rede, pendurar a chuteira? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse, nunca. Eu falei, como assim, nunca? Eu já, assim, eu estou aqui, cada pouco eu penso. Ele falou, não, eu nunca tive dúvidas do meu chamado. Eu nunca tive dúvida. Ele falou, ainda que eu tivesse circunstâncias, passei por desertos, por ingratidões, por traições,
Essas coisas nunca falaram mais alto do que a voz do Senhor sobre a minha vida. Eu falei, uau! Ele falou, sim, eu já me entristeci muitas vezes, já me decepcionei muitas vezes, mas sob a autoridade, né, sob a autoridade do nosso pastor presidente, vulgo meu marido, eu subo nesse altar de novo com o mesmo temor da primeira vez, para compartilhar a palavra do Senhor, amém? Eu vou pedir para os meninos lá do som, se puder liberar um instrumental, eu agradeço, amém? A palavra de hoje, nós vamos abrir lá em Juízes 9, você pode abrir comigo? Como nós vamos estudar um pouquinho essa palavra, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta e a gente vai acompanhando. Juízes 9, 7. Amém. Juízes 9, 7 diz assim: Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez, aí ele conta uma parábola, certa vez, as árvores resolveram unir a um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja o nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas para ser a mais alta árvore que o vento agita? Então eles disseram à figueira: seja o nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta árvore que o vento agita? E então disseram à videira: seja o nosso rei. E a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a árvore mais alta que o vento agita? E por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Uau! A parábola, não sei se você já conhecia, a primeira vez que eu li essa parábola, eu fiquei bastante impressionada. E ela fala sobre o contexto histórico, é que Gideão, né, aquele Gideão que foi malhar trigo no lagar, que tinha medo, Deus o chamou, faz dele um grande guerreiro, e ele consegue exterminar com os midianitas, não o pessoal da mídia, tá? Os midianitas. Porque eles eram presos, ele era um inimigo terrível de Israel. Sabe o que os midianitas faziam? Eles roubavam as colheitas. É aquele inimigo que não impede você de plantar, não impede você de trabalhar, mas vai impedir você de desfrutar. E era isso que ele fazia, ele deixava o povo plantar, deixava o povo cuidar, e quando chegava a hora de colher, ele ia lá e roubava a colheita. Eu sempre falo isso, os midianitas são aqueles inimigos que eles não vão deixar você vai poder fazer as coisas, você vai poder fazer a festa do seu filho, mas no dia da festa, no dia do congresso, não é, pastor? No dia do... Parece que ele rouba a celebração, alguma coisa acontece, alguém da família briga, alguma coisa... E aí estraga tudo. Estraga a viagem, estraga as coisas. Esses são os midianitas. E a direção que Deus tinha dado, Gideão tinha mais de 70 filhos. É que não seria um só que reinaria, mas eles estariam juntos. Essa era a direção clara. E quando eles recebem essa direção, que Gideão, ele falou assim, porque eles falavam, como quem vai reinar? Ele tinha vários filhos. Então, os filhos todos iam reinar ali, que era a época dos juízes, então eles iam julgar, né, conduzir o povo, mas um deles, chamado Abimeleque, ele começa a questionar. Ele fala, eu não quero ir com todo mundo junto, não. Gente, se tiver um instrumental lá em cima e puder liberar, senão eu vou ter que pedir para a Neilde, tadinha. Eu não vou dividir com ninguém, de jeito nenhum.
Então, sabe o que Abimeleque faz? Em vez de ele chegar e reunir com os seus irmãos e falar, gente, vamos organizar? Ó, vocês vão liderar aqui, nós vamos fazer aqui, nós vamos organizar aqui. Abimeleque vai lá para a terra da sua mãe, porque ele era filho com a escrava lá de Siquém, e ele reúne os tios, ele reúne a mãe, pessoas que poderiam fazer o quê? Obrigada, gente. Pessoas que poderiam ajudá-lo. Porque o correto era ele ter falado com os seus irmãos. Não, ele foi lá e falou, deixa eu pegar esse aqui que vai me ajudar. Esse aqui também vai me defender. E ele foi e organizou. Então, abre lá comigo agora para você entender o contexto, Juízes 9:1. Ele diz assim, certo dia Abimeleque, filho de Gedeão, foi a Siquém visitar os irmãos da sua mãe, ou seja, seus tios. E disse aos demais membros do seu clã materno, perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembre-se de que eu sou da mesma carne que vocês e também do mesmo sangue. Olha, deixa. No verso 3, então os tios de Abimeleque transmitiram a mensagem a todos os líderes de Siquém. E depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois ele era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata no templo de Baal, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros, para que concordassem em segui-lo. Meu Deus, vocês estão entendendo, né? Ele foi à casa de seu pai em Ofra, e ali, sobre uma pedra, matou todos os 70 meio-irmãos, filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Bet-Miló convocaram uma reunião e debaixo de um carvalho perto da coluna de Siquém, proclamaram Abimeleque rei. Meu Deus, que palavra forte. Ele organizou tudo. E assim que ele tinha o povo com ele, o que ele fez? Ele leva os seus irmãos para baixo, no meio de uma pedra e mata um a um. Foi uma matança. Abimeleque, ele começa o reinado dele com uma chacina. Mas sobra um. Sobra Jotão. Ele foi um sobrevivente, um remanescente, aquele que conseguiu fugir. Muitas pessoas serão levantadas nesse tempo como Jotão. Sobreviventes que não se curvaram à religiosidade, que não se curvaram a coisas que foram impostas, que não se corromperam, mas estão ali para ser luz e falar aos nossos corações. Talvez nós temos Jotões, né? Jotões no plural. E Jotão então fugiu, mas ele não fugiu. Olha isso, gente. Lá no verso 7 ele fala assim, ele poderia ter se escondido, ele poderia ter dito, o próximo a morrer sou eu. Mas sabe o que ele faz? Ele sobe o monte Gerizim e denuncia o que está acontecendo através dessa parábola. E ele começa dizendo, ouçam-me, se vocês querem que Deus os ouça. E aí ele começa a falar a parábola que eu acabei de falar. E a primeira característica que eu quero falar, da primeira árvore, que ele fala das oliveiras. As oliveiras, e agora eu quero que você vai se identificando, vai lembrando, são aquelas árvores que promovem a esperança. É o tipo daquela pessoa que pode estar passando o que estiver passando, parece que ela vê algo diferente. Ela traz esperança. Sabe quando Noé soltou aquela pomba da arca, o que aquela pomba fez? Foi lá e buscou no bico um ramo de oliveira. São pessoas usadas para restaurar, são pessoas que têm sabedoria, pessoas que enxergam mais além. Elas, enquanto está todo mundo vendo que está difícil, ela, muito pelo contrário, ela se levanta, porque dela foi passada uma prensa que extraiu um óleo de cura. Eu tenho passado em tantas igrejas nesses dias, e quando eu chego num lugar, estive sexta-feira em Montemor, e eu escuto tantas histórias sofridas, e eu falo, meu Deus, como que essa pessoa está viva? Quanto sofrimento, mas estão ali firmes e fortes.
mulheres que foram abandonadas, homens que passaram por privações financeiras, pessoas que passaram por luto, por perdas, mas continuaram com esperança. Eu me lembro um dia que eu fui pregar lá no Campo Grande, e uma das líderes que abriu o culto, toda animada, feliz, terminou o culto, ela veio me contar a história dela, que ela era traficante, foi presa, ficou não sei tanto tempo, ficou numa solitária, contando. Eu falei assim, meu Deus, é cada história, mas são pessoas que são levantadas para encorajar outras pessoas. E nesses dias de muito trabalho, eu lembro que eu estava bem cansada. Ainda estou um pouco, né? Mas eu recebi tantas mensagens de homens e mulheres de Deus, me encorajando, dizendo, pastora, você não está sozinha. E pessoas que trabalham tanto quanto eu, né, Fer? Um dia nós sentamos só para chorar, uma para a outra. De coisas que a gente está passando. Bilhete escrito à mão, dizendo, você não está sozinha. Pessoas foram visitadas em sonhos, começaram a ter visões sobre mim, revelações, e me trouxeram esperança. Essas são as oliveiras, que estão ali do nosso lado, conseguem trazer no seu bico esperança. Um dia eu me lembro que o Marto falou para nós assim, ele falou, meu Deus, tem hora que eu acho que esse negócio de casar não é mais para mim. Parece que o tempo já passou, mas sabe por que eu continuo? Porque vocês continuam me apresentando pessoas, vocês continuam orando por mim, vocês não desistiram de mim. Vocês continuam profetizando. Pessoas oliveiras. E hoje essa semana estava dando parabéns para a esposa dele pelo dia do médico. Que a esposa dele é uma gastropediatra. Olha isso. Casada agora. Para a glória do Senhor. Mas em muitos momentos a gente está sem esperança. Uma outra característica da oliveira, tem aqui pessoa com sobrenome Oliveira, né? Olha lá, irmão, recebe aí. Tem mais lá? Você também é, Silvano? Nossa, olha só. Outra característica da oliveira é que parece que ela nasceu sofrendo. Seus galhos são todos retorcidos. Mas eles contam a história dessa pessoa, que não foi uma vida perfeita, não é, Rodrigo? Quantas dificuldades, quantas imperfeições, mas creem num Deus que é perfeito. A característica dessa oliveira também é que ela tem raízes profundas. Não é qualquer movimento que ela vai embora. Não é qualquer vento que bate que essa pessoa vai embora. Ela tem as suas raízes profundas. A característica dessa oliveira também é que ela passa pela prensa. E quando ela extrai o óleo, e a gente tem aqui o óleo de unção, a gente sabe muito isso, são pessoas que curam. Eu me lembro, quando a minha mãe, ela enfrentou o câncer. Nós estamos aí no mês de prevenção ao câncer de mama. E a minha mãe, quando ela era pequena, com 8 anos de idade, ela viu a mãe dela sendo consumida por um câncer de mama. Eles eram muito pobres, moravam bem no meio da roça, no interior, sabe, quando nem energia tinha. Então, a saúde era muito precária. E o médico mandou aquela mãe para casa durante 2 anos. Ela viu a mãe dela chorando, gemendo e gritando até morrer. E aí ela se viu com 8 anos de idade, dona de casa, onde ela tinha que cozinhar, lavar as roupas, que não tinha as máquinas que nós temos hoje. Ela ia para a roça capinar, carpir, que a gente fala lá, e cuidar de um pai alcoólatra, que dava muito trabalho. Ela teve que parar os estudos para conseguir dar conta de tudo. Ela conta que ela dormia exausta, tão exausta que o pé dela, cheio de barro da roça, ficava para fora da cama, porque ela não tinha nem coragem e vontade de tomar banho. Passando os anos, cerca de 15 anos, ela escuta um barulho. O pai dela caiu morto na cozinha, e foi ela que viu primeiro. Uma oliveira que nasceu retorcida, com os galhos retorcidos, uma vida de sofrimento. Depois, com os filhos já crescidos, a Stephanie era mais nova, tinha uns 5 anos, ela descobre o câncer, que ela viu a mãe dela
falecendo. A irmã dela também já tinha tido câncer. Mas foi nessa prensa do câncer que eu vi o óleo mais lindo escorrendo da vida dela. Ela pregava nos hospitais. Ela entrava do jeito que ela estava, ela entrava. Já não tinha cabelo, sobrancelha, nem um pelo, né, no corpo. Mas foi nessa prensa que ela voltou para a sala de aula e concluiu os estudos, enfrentando o câncer. Às vezes ela estava tão inchada que nem não tinha beleza nela, as roupas não serviam. Ela botava aqueles chapeuzinhos de crochê e ia para as igrejas testemunhar o que Deus estava fazendo na vida dela. As oliveiras, elas também são incendiárias, porque é do óleo extraído que se queimava as lamparinas. Então ela vê além. Certo dia, eu acho que muita gente já conhece essa história, Thomas Edison, ele chegou em casa, ele era uma criança, com um bilhete para sua mãe, dizendo: mamãe, mandaram, meu professor mandou esse papel para te entregar. Quando a mãe pegou naquele papel, ela leu, os olhos lacrimejaram. Ela disse: eu vou ler em voz alta esse bilhete. Falava assim: meu filho, você é um gênio. A escola é muito pequena para ele, então os professores não estão ao seu nível, eu vou te ensinar. Era como se o bilhete dissesse: ensine você. E eu acho que foi ali que nasceu o homeschooling. Que ele era demais. Ele foi o inventor da lâmpada. Olha para cima um pouquinho. As lâmpadas que nós temos hoje, foi ele que inventou. Ele chegou a registrar mais de 2.000 patentes, de tão inteligente que ele era. Mais tarde, quando a sua mãe faleceu, ele descobriu que aquele papel dizia... Aquele papel que o professor entregou para ela dizia: o seu filho tem problemas mentais e não pode continuar na escola, ensine você mesmo. Se uma oliveira cresce e faz isso, ela reposiciona um filho. Essa oliveira reposiciona todas as pessoas que estão à volta. Mas ela não pode crescer de modo selvagem em qualquer lugar, porque senão ela alcança lugares muito altos. Então é importante ela estar no jardim, para que o jardineiro vá podando, para que qualquer criança consiga acessá-la. Senão ela começa a crescer demais. Então a gente precisa ser podado. Você precisa ser podado para que a gente possa ser acessível. Eu lembro que em 2009, que foi o ano que a minha mãe descobriu o câncer, eu estava estudando no seminário, estava estudando teologia, e eu estava tão feliz, voando ministerialmente. Eu tinha certeza, eu acordava todos os dias às 5 da manhã, não é de hoje que eu acordo às 5 da manhã, eu acordava convicta que Deus tinha me chamado para aquilo. Eu falava: não é possível, eu estava tão feliz, tudo que eu fazia era demais. Eu estava vivendo os melhores anos da minha vida, e eu falava: uau, está muito legal. E aí vem o diagnóstico do câncer da minha mãe. E meu pai pediu para eu largar tudo e ir embora. Vocês já sabem essa história. Mas foi isso que eu fiz. Eu obedeci, fui, cuidei da minha mãe. A obediência parecia ser tão bonita, até você chegar numa cidade pequena, sem igreja. A igreja no meio da roça, voltar para aquele lugar onde... Cadê minhas crianças? Cadê meus professores? Vi a minha mãe doente, vomitando, com dores. E foi lá que eu fui forjada. Depois, passando o tempo, eu fui estudar na faculdade, depois vim para Campinas. E aqui em Campinas, em 2014, eu era estagiária do Serviço Social Nova Jerusalém, de uma ONG lá no Flamboyant. Eu anotava os relatórios quando a assistente social fazia, eu estava ali. Você sabe que quem já foi estagiário, você faz os piores serviços, né? Você fica ali segurando papel, você passa as coisas, né? A turma está concordando comigo. Eu era estagiária. E o presidente daquela instituição me chamou um dia e falou: nós estamos abrindo a 2ª unidade, nós queremos que você seja a diretora lá. Eu falei: o quê? Eu sou estagiária? Como assim? Eu tinha 24 anos, uma menina. Ele falou: não, nós vimos isso em você. Eram 180 crianças, 13 funcionários, e eu cuidava de tudo aquilo. Aí eu falei: agora eu estou feliz. Meu Deus, vocês não têm noção como eu acordava feliz.
Eu acordava feliz, ia trabalhar, e aquelas crianças, uma pegava, fazia trança no meu cabelo, a outra fazia massagem na minha mão, a outra não sei o quê. E quando os meninos brigavam, né, a Isis trabalha lá hoje, né, sabe, brigava, dava aquelas brigas, eu botava lá na diretoria, sentava aqui, nós terminávamos orando, chorando. Gente, uma instituição evangélica, eu estava muito bem. Aí chega um dia que Deus me pediu, agora abandona o teu trabalho. Eu falei, não, Deus, o meu trabalho não. Eu amo aquele lugar. Eu tenho um bom salário, trabalhava 4 horas. A Johanna tinha 1 aninho. Foram 4 anos que eu fui para casa. A Johanna. 4 anos eu fiquei em casa para cuidar da Johanna, fundar o Instituto Trilho Certo, sem ganhar R$1 nesses 4 anos. Só cuidando do meu lar. Até que Deus me autorizou a voltar para o lugar que eu estou hoje, trabalhando. Mas a gente precisa ser moldado, são as pessoas oliveiras. Amém? A segunda árvore dessa parábola de Jotão é a figueira. Aqui em Campinas tem umas figueiras maravilhosas, né? Eu já vi algumas, eu falo, gente, que coisa mais linda, são troncos grossos, maravilhosos. Elas são, pena que eu não consegui ter tempo de colocar as fotos para vocês. Mas, geralmente, elas crescem em solos pobres, com pouca coisa para fazer com que elas cresçam. Mas elas produzem os frutos mais doces. São aquelas árvores que trazem leveza. Sabe quando está tudo confuso e vem alguém e fala assim, calma, vai dar tudo certo. Mas você acredita, porque tem gente que fala calma, mas você não acredita. Mas a figueira é aquela pessoa que diz, vai dar certo, e você consegue sentir a doçura e a leveza daquela pessoa. São como Rutes, né? As Rutes lá que foram, não, eu estou com você. Porque Noemi tinha dito, me chame de Mara Amarga. Ruth falou, eu estou contigo. Eu vou com você, não importa o que aconteça, não importa se o tempo está árido. Eu me lembro no meio da pandemia, eu estava gestante do Nolan. E a igreja tinha fechado, tudo tinha fechado. Eu acho que cada um passou as suas incertezas e as suas inseguranças. E eu não sei se eu já falei aqui, mas eu falei na mentoria que a gente fez em 2021. Eu estava muito preocupada. Nós estávamos num templo grande lá no Guanabara, um aluguel altíssimo, a gente não sabia, as pessoas começaram a perder emprego, reduzir salário. Como que a gente ia sustentar aquela estrutura sem ter chance de saber quando que nós íamos voltar? E nós, dependendo da obra, com o filho na barriga, com uma pequenininha. E eu me lembro que em tantas incertezas, uma figueira nos ligou. E os pastores Eli e Maraísa, naquele dia, falaram, pastor, estava no Viva Voz. A gente se falava todos os dias, né, preocupados, o que nós íamos fazer com a igreja? E eles trouxeram palavras de leveza e doçura e disseram ainda que não sobre ninguém na igreja. Nós estamos com vocês e, se for necessário, nós os sustentaremos. Fiquem tranquilos. São as figueiras que se dispõem, que estão ali sempre, buscam uma encomenda, levam um bolo. E nesse mesmo sentido, minha cunhada não está aqui, mas eu sei que ela vai assistir depois, que ela está dando aula para os juniores. Eu quero lembrar do meu cunhado, pastor Nardi. Ele era uma figueira. Ele era assim, ele estava sempre disposto. Os irmãos sabem, conheceram o pastor Nardi. Ele subia no telhado da minha casa para limpar a calha. Ele era magrinho. Tá, pastor, deixa aqui, deixa comigo, eu vou limpar aqui, deixa comigo. Ele pegava o nosso carro, levava para lavar, sem pedir. Se tinha alguma coisa, ele falava assim, pastor James, deixa que eu levo na oficina, porque se você levar bonitão do jeito que você é, vão cobrar o dobro. Eu, do jeito que eu sou, ninguém vai ligar, vai pagar menos, não tem problema. Ele ia no banco, ele ia no correio, e ele sempre tinha uma palavra de doçura, de leveza, de ânimo. Como essa figueira nos faz falta. Mas eu sei que Deus levanta outras pessoas. A figueira, ela é constante e leal. É outra que, se passar um vento, não derruba. Não é? Vocês já viram a figueira.
difícil de abraçar, né? Que tem muitas pessoas para abraçar. Vocês já comeram figo in natura? Se você comer da árvore, é gostoso, é doce, mas vocês já viram um figo envelhecido, um figo seco? É ainda mais doce. Figo, para quem gosta, né? É uma delícia, parece que está sempre ali no lugar certo, na hora certa. Antigamente, ele servia muito para os invernos, porque ele era muito nutritivo. Então, ajudava as pessoas a passar por longos invernos, porque ainda que ele secava, ele ficava ainda mais doce. Ainda que ele secava, ele era mais doce. Agora, uma característica da figueira é que ela precisa lutar contra a comparação. Se vocês forem lembrar daquela parábola que fala que ela estava ali no meio da vinha, tinha uma figueira no meio da vinha, e ela ficava ali, será que no meio de outras pessoas, e ele começou a não produzir fruto, porque se comparou àquelas uvas. Então, temos que tomar cuidado. Você, figueira, é ímpar, é único. Deus te deu riqueza diferente. E a última coisa da característica dessa figueira é que as figueiras elas foram usadas muito por conta da sombra maravilhosa que ela faz. Ela foi usada para meditação. As pessoas estudavam a Bíblia, estudavam a palavra embaixo dela. Tanto é que ela traz essa sensação de intimidade com Deus. Quem é uma pessoa figueira, ela tem intimidade com Deus. Vocês lembram de Natanael, quando Jesus chama lá os seus discípulos, e ele fala, mas e Natanael? Ele falou assim, eu te vi, eu vejo que você é um israelita. Ele falou, mas como que você sabe que eu sou um israelita, né? Como que o senhor me conhece? Eu te vi embaixo da figueira. Ou seja, ele estava meditando. Amém? A terceira árvore. Abra comigo lá no verso 13. De Juízes 9, diz assim, mas a videira também se recusou e disse, devo eu deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, para ser a árvore mais alta que o vento agita? A videira também não se dobrou, ela disse, não, eu tenho uma função, eu tenho um propósito, e a pessoa, a videira, é aquela pessoa alegre, é aquela pessoa que é a alegria da festa, é a alegria da casa. Eu me lembro quando eu fui para o Nordeste, esse ano, acho que foi maio, a mensagem mais linda assim, que eu recebi, não é linda, né, porque foi duro, mas ao mesmo tempo eu fiquei impactada com a mensagem que eu recebi do meu marido. Ele falou assim, meu amor, volte logo, porque a alegria da casa foi embora. Aí eu falei, meu Deus, eu nem sabia que eu trazia alegria para casa nesse nível. As videiras são aquelas que quando a pessoa não vai na festa, todo mundo sente falta dela, não é? E a gente ainda fica falando, então, puxa vida, o Joey não veio nessa festa, ele é a alegria da festa. Né? Nós temos aqui muitas pessoas alegres, felizes. Uma característica da videira é que ela tem um tronco maleável, né? Ela vai se moldando, ela não é aquele tronco rígido igual da figueira ou da oliveira. São pessoas criativas, né? Que quando esmagada carregam alegria. Ela não se entristece se não tem os ingredientes certos na geladeira, ela vai lá e cria. Sabe aquela pessoa que é o pai da gambiarra? Vocês conhecem gente assim? Dá um jeito, certeza que essa pessoa é videira. Dá um jeito de fazer as coisas, organiza, não é, Max? Faz as coisas de um jeito. São pessoas felizes, alegres, mas também se recusaram ali a ser a árvore mais alta, porque ela sabia que a função dela era produzir alegria para Deus e para as pessoas. E eu preciso te dizer, você que é mulher ou homem, videira, não deixe que ninguém roube a essência de vocês. A nossa vida está muito dura, muito chata. Muitas vezes a gente começa a definhar, não deixa de ser brincalhão, de ser brincalhona. Não deixa de dizer, Jesus é lindo. Não deixa de sorrir. Quantos convites nós recebemos para roubar de nós quem nós somos?
o tempo inteiro para ocupar o lugar que Deus nunca nos chamou para estar. E aí vem as decepções, vem as frustrações, as ansiedades. E você sabe que o ansioso, ele não coloca só a carroça na frente dos bois. Ele pega a carroça, pega os bois e põe nas costas. Não é? Aí vem as depressões, a canseira, porque você está fazendo coisas que Deus nunca te pediu para fazer. Aí você fala, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu não fizer, se eu não suprir. Infelizmente, irmão, as pessoas vão imaginar tudo que elas quiserem de você. Se você se veste bem, olha que vaidosa. Se você não se veste bem, olha que desleixada. Se você compra um carro novo, deve estar ganhando alguma coisa aí por baixo dos panos. Se o seu carro está ruim, não tem fé, coitadinho, não prospera. Sempre vão falar. Sempre vão falar. E se a gente quiser ficar agradando o tempo inteiro as pessoas, a gente vai adoecer. Descubra quem você é em Deus e faça aquilo que Ele te pediu para fazer. E quando você estiver no propósito, no chamado, Ele vai te validar. É Ele que vai te validar. Não queira ser aquilo que você não é. Recentemente, uma pessoa veio me intimidar e falou coisas muito ruins ao meu respeito. Muito ruins ao meu respeito. Eu soube depois, a pessoa que me contou falou, eu não posso nem falar o que a pessoa falou, de tão feio que é. Eu quis balançar, meu Deus, eu nunca na minha vida passei por isso. E quando eu fui orar, sabe o que Deus me disse? Você é isso que essa pessoa te disse? Eu disse não. Aí Deus disse, então olha para mim, sou eu que te valido. Sou eu que te defendo na frente dos teus inimigos. Sou eu que te chamo. É do esmagamento que vem o vinho. Agora tem uma coisa que a pessoa videira precisa. Para ela cumprir o seu chamado, ela vai precisar de algo que nós chamamos de treliça. Porque senão ela vai fazendo tudo o tempo inteiro e aquela uva vai correndo, aqueles galhos. Ela precisa de uma estrutura para correr. Senão facilmente vão pisar nela, os animais vão comer. E a gente está ali querendo, faz isso, faz aquilo. Mas se a gente vai na nossa força, logo a gente para, porque a gente cansa. Ei, você que é videira, você precisa do teu marido, ou da tua esposa, de pastores, de igreja, para que você possa correr e cumprir o chamado que Ele te fez. E o último, que acho que não está aqui hoje, mas eu vou falar, tá? Porque às vezes, né, a sua amiga que está lá em casa, a sogra que está em casa, né, enfim, é brincadeira, gente. A quarta árvore é o espinheiro. Ai. Eu queria que não existisse. Verso 14, acompanha comigo. Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram, seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores, se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Na sombra nada cresce. E então, se não, saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. A pessoa espinheiro é aquela que você tem medo de tocar, porque você sabe que você vai se machucar. É ou não é? Você fica ali e se a pessoa está chegando, são pessoas que são reativas, bateu, levou, na mesma medida. Na mesma medida, não leva desaforo para casa. Sabe quem foi espinheiro? Foi Mical, que quando ela olhou o rei Davi, escolhido por Deus, celebrando, ela desgostou, ela rejeitou e ela se tornou estéril. Os espinheiros são aquelas pessoas inconvenientes que não vieram para esse culto, graças a Deus. Mas sempre tem a palavra errada na hora errada. Sabe aquela pessoa que se falou, eu falei, meu Deus, por que eu não perdeu a oportunidade de ficar quieta? Vocês já falaram essa frase, né? Parece que estão sempre insatisfeitos, sempre dá tudo errado, sempre tem alguma coisa.
e ela deixa um rastro. Qual será que é o rastro que nós estamos deixando quando nós vamos a um restaurante? Eu tenho aprendido com uma amiga que trabalhou em restaurante, não sei se alguém de vocês já trabalhou, a tratar melhor as pessoas que estão nos servindo. Qual que é o rastro que você deixa quando você faz um negócio? Quando você saiu de uma empresa porque você não queria mais ficar lá, mas você deixou as portas abertas ou você está sempre sendo inconveniente? Eu me lembro quando nós fomos para... Estou lembrando aqui que eu não era pastora ainda, graças a Deus, então eu vou poder confessar. Quando a gente foi para Portugal, o pastor foi ministrar lá, e aconteceu que eles mudaram o embarque em cima da hora. E nós perdemos o voo, praticamente, se não fosse eu. A gente teve que estar, minha sogra estava junto, uma senhora já, precisou andar rápido, porque era do portão 1, foi mudado para o 20. E esses aeroportos são enormes, e a gente correndo. Aí o pastor ficou com a minha sogra, ele ia um pedaço, voltava. Ele andou o dobro, porque ele corria para ela ir atrás, mas não conseguia, e voltava, pegava, e eu fui na frente. A hora que eu cheguei, a porta do avião estava fechada. Gente, vocês já viram porta de avião fechada abrir de novo? Mas a barraqueira aqui... Eu falei, o quê? Ainda bem que era português, né, que falava, porque senão não ia sair nada. O quê? Vocês estão violando um direito. A minha sogra é idosa e se ela tiver um ataque, um piripaque, um infarto no meio do caminho, vocês vão ser responsabilizados. Nós precisamos pegar esse voo para o Brasil agora mesmo. As meninas ficaram assim, começaram a ligar. Aí elas, cadê a sua sogra? Tá vendo? Você acha que ela ia correr igual eu? Ela tem quase 90 anos. E eu brava, dando barraco lá. Pois não abriram a porta daquele avião. E a gente pegou o voo. Mas assim, né? É um rastro que eu deixei lá em Portugal, graças a Deus. Mas a pessoa espinheiro, ela é procurada como última opção. Vocês já viram? Então, reúne o grupo. Nossa, aquela pessoa melhor não chamar, porque se ela der a opinião, você já sabe como que vai ser. É aquela mãe dominadora, a esposa manipuladora, que ganha, às vezes, o marido no silêncio, fica 5 dias sem falar. É aquele marido que consegue estragar a viagem de todo mundo. Vocês já passaram por isso? Não, aqui não, só lá em Guarani das Missões. Mas ela não hesita em queimar as pessoas. Estou nem aí. Deu ruim, é isso mesmo, falo mesmo, né? Mas essa noite, eu estou indo para a conclusão. Eu tenho certeza que nós temos uma escolha. Quem nós queremos ser a partir de agora. Quando Jotão, ele levanta a voz e proclama aquela parábola, e nessa roupagem que eu quis trazer essa mensagem, estudando sobre isso, para a gente se comparar, porque o tempo inteiro ele dizia, vence isso, era um convite bom, seja o nosso rei, não era um convite bom? Venha governar sobre nós. E elas diziam, não, eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu nasci. Eu sei que o meu vinho vai alegrar a Deus e as pessoas. Eu sei que o meu fruto vai adoçar e trazer leveza. Eu sei que o meu óleo vai curar pessoas. Então eu sei para quem eu nasci. Então eu não posso ser reativa e excluir as pessoas da minha vida. Eu preciso olhar para mim mesma hoje e fazer mudanças, entender quem nós somos. Eu vou pedir para a equipe de louvor vir para cá. Nós precisamos ser alinhados. Eu sei que tem muita gente, você pode se colocando em pé enquanto o pessoal está vindo? Aleluia. Pode desligar as luzes também. Eu sei que muitas pessoas, por conta dos esmagamentos, do dia a dia, das fragilidades, foram desistindo. Pararam no caminho, ficaram cansados. Mas eu sei que aqui tem oliveiras. E eu quero declarar que mesmo que você se sinta tão cansado a ponto de desistir, vocês são um remédio.
Vocês são remédio para curar muitas pessoas. Das figueiras também. Não se comparem. O que você carrega é muito precioso. Eu sei que tem gente aqui que tem promessas antigas, que essa semana ainda se perguntou a Deus, será que isso ainda vai se cumprir? Será que isso ainda vai se cumprir? Deus quer falar conosco hoje. Enquanto a equipe de louvor está louvando, eu vou pedir para você que se identificou com essa palavra. Quero liberar uma palavra profética aqui nesse altar. Eu vou pedir para você vir até aqui, amém? Aleluia, Jesus. Nós confiamos num Deus fiel, nós nos lançamos. Mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel. Pai, nós queremos declarar, Senhor Deus, nessa noite, Pai, que essas pessoas que vieram até o altar, Pai, vieram entregando tudo, Pai. Vieram entregando tudo. Saíram do seu lugar, relembrando de promessas antigas, de coisas. Talvez quantas pessoas no meio do caminho perderam a doçura, a leveza, e parece que está tão difícil andar. E o Senhor trouxe a memória, Pai, dessas pessoas, que elas são figueiras. E também trouxe à memória pessoas que são figueiras na vida delas. Tem pessoas que estão relembrando e precisam agradecer pessoas que estão distantes, pessoas que fizeram parte da sua caminhada. Eu vejo Deus restaurando relacionamentos. Eu vejo Deus restaurando coisas perdidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, comece a alcançar essa figueira. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Nós oramos, Senhor Deus, pelas videiras, Pai. As videiras tão alegres, as videiras que entendem que em meio ao esmagamento ela produz o vinho para alegrar a Deus e as pessoas. Elas sabem para aquilo que elas foram chamadas, mas estão tão cansadas. E o Senhor está dizendo a você, videira, vem a mim. Vinde a mim, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, eu te trago alívio nessa noite. Eu te trago alívio nessa noite. Às vezes você está sorrindo no meio das pessoas, mas só você e Deus sabem como é que você está por dentro. Quanta esperança tem faltado. Mas o Senhor te dá um direcionamento hoje, mulher videira, homem videira. Você foi chamado com um propósito, e mesmo que o inimigo tentou, eu te coloco hoje sobre uma treliça e eu te faço correr e acerto a tua vida. É como se o Senhor estivesse trazendo um alinhamento. Em nome de Jesus, videira, receba esse alinhamento em nome de Jesus. E eu quero orar pelas pessoas, Senhor, que são como as oliveiras. Ah, Deus, tantos sofrimentos que se a pessoa parar para contar, ela não consegue nem imaginar a dor e as decepções que ela já teve.
Mas é como se o Senhor dissesse: pessoa, mulher, homem oliveira, agora eu te trago para perto, porque a prensa vai passar e ela vai extrair de você o melhor óleo do que você já viu, e você vai ser usado para curar outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A prensa passou. Tem pessoas aqui que estão sentindo pressão. É como se muitas vezes o peito parece que vai explodir. Tem pessoas assistindo pela internet. O Senhor está falando lá na sua casa. Você sente essa pressão no seu peito. Parece que vai explodir. A pressão está passando. Você não está aguentando. Mas o Senhor diz: oliveira, aguente firme, finque as tuas raízes em mim, porque você vai levar esperança àqueles que não têm esperança, em nome de Jesus. E o espinheiro, Pai, Paizinho, somos todos nós, temos um pouco desse espinheiro. Em muitos momentos que nós não conseguimos produzir frutos, e nós queremos reinar sobre outros, manipular os outros debaixo da nossa sombra. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nós confessamos, Pai, que todas as vezes que nós temos um pouco de espinheiro, que nós machucamos as outras pessoas, nós também nos ferimos. Mas nessa noite, Pai, traz salvação para nós. Traz salvação para nós. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Declare, Ele é fiel. Vocês conhecem bem, diz assim: ainda que a figueira não deu seu fruto, ainda que a oliveira não deu seu, ainda que vamos cantar a música. Ainda que a figueira não floresça, que a oliveira não deu seu fruto e que a videira minta, todavia eu me alegrarei, ou seja, todas elas dão frutos. É verdade, Jesus. Todas elas dão fruto. E ainda que nós estamos passando por um momento, talvez de secura, o Senhor diz: ainda assim, nele eu me alegrarei. Ainda assim, nele eu me alegrarei. Nele eu me alegrarei. Wesley, Deus me mostrou você e a Fernanda, toda a sua casa, diante de uma mesa farta. Aleluia. Deus vai te colocar numa mesa farta. Ele tem ouvido o teu clamor. Eu não sei nada, você sabe disso. Eu te vi numa mesa farta. Ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Nós nos alegramos no Senhor, porque não é sobre nós, é sobre aquilo que o Senhor vai fazer. Oh!